Você já teve aquela sensação de que o mundo está perdendo a noção do que é certo e errado? Frases como "essa é a sua vontade" ou "não julgue" parecem estar por toda parte, mas e se essa tal nova moralidade não fosse tão nova assim? E se, na verdade, ela for a rebelião mais antiga da história contra o próprio Deus? Vamos ser honestos? Vivemos numa era de confusão moral. Uma onda de relativismo está varrendo nossa cultura, dizendo que a verdade é algo pessoal, subjetivo e, acima de tudo, flexível. É o que chamamos de a nova moralidade. Ela sussurra que o que é certo para você pode não ser para mim, que não existe verdade absoluta e que cada um é o juiz final do seu próprio código de ética. Essa mentalidade se infiltrou em tudo, nas universidades, na cultura pop, nas redes sociais e, o que é mais triste, até dentro de algumas igrejas. O resultado? Uma sociedade que, como o profeta Isaías descreveu milênios atrás, está perigosamente perto de chamar o mal de bem e o bem de mal, de trocar a luz pelas trevas e o amargo pelo doce. Essa inversão de valores não é só um debate de café. Ela tem consequências reais e destrutivas. Ela gera insegurança, ansiedade e uma profunda perda de sentido. Porque se tudo é relativo no final, nada realmente importa. Essa nova moralidade se vende como progresso e liberdade, mas na prática ela bate de frente com os fundamentos da fé cristã, que não se baseia em opiniões que mudam com o vento, mas no caráter imutável de um Deus santo. Hoje, com as lentes da teologia reformada, vamos analisar esse confronto. Vamos desmascarar as mentiras do relativismo e reafirmar porque a verdade absoluta de Deus é a única esperança para um mundo perdido na escuridão de suas próprias opiniões. Para a gente entender o tamanho desse abismo, primeiro precisamos firmar o pé no que a Bíblia ensina sobre moralidade. A visão cristã, especialmente a reformada, é clara. A moralidade não é uma invenção humana, nem uma questão de gosto. Ela é objetiva, universal e se baseia na própria natureza de Deus. Pense nisso. Deus não apenas dá a lei, ele é o padrão. Seu caráter santo, justo e bom é a régua absoluta pela qual tudo é medido. Quando Deus entrega os 10 mandamentos no livro de Êxodo, ele não está dando dicas de boa convivência. Ele está revelando um pouco de quem ele é, em mandamentos que servem para o nosso bem. A ética bíblica, portanto, é teocêntrica. Deus está no centro. E é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, liga a decadência moral de uma sociedade diretamente à rejeição de Deus. Ele diz que, ao trocarem a verdade de Deus pela mentira, os seres humanos foram entregues a todo tipo de paixão vergonhosa e a uma mente vazia. A idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, é a raiz de toda desordem moral. A nova moralidade faz o exato oposto. Ela é antropocêntrica. O homem está no centro. O filósofo grego Protágoras resumiu isso perfeitamente. O homem é a medida de todas as coisas. E se o homem é a medida, não existe um padrão fora dele. Cada um se torna seu próprio Deus, definindo o que é certo e errado. E isso é exatamente o que a Bíblia chama de rebelião. É a mesma mentira que a serpente sussurrou para Eva no jardim do Éden. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação de sermos os nossos próprios juízes morais é a essência do pecado. E o problema só piora porque uma moralidade baseada em sentimentos é frágil demais para sustentar uma sociedade. Se não existe uma verdade moral absoluta, com que base podemos condenar o genocídio ou a escravidão? Só podemos dizer que não gostamos disso. Se a moral é relativa, a justiça se torna impossível. O que vemos hoje, essa cultura do cancelamento, da polarização, da ofensa constante, é o resultado lógico de uma sociedade que perdeu seu norte.
Sem um padrão objetivo, só resta o poder, a vontade do mais forte, ou do grupo que grita mais alto, vence. Essa é a grande ironia do relativismo. Ele promete liberdade, mas o que ele entrega é a tirania do caos. Diante desse cenário, a teologia reformada nos oferece uma resposta firme, coerente e, acima de tudo, bíblica. Ela nos dá um chão de rocha em um mundo de areia movediça. Vamos ver 3 pilares dessa resposta. O primeiro pilar é a soberania de Deus. A teologia reformada sempre começa com Deus. Ele não é o mero espectador, mas o Criador, o sustentador e o Rei soberano do universo. A vontade dele, revelada na Bíblia, não é uma sugestão, é a palavra final. Portanto, a moralidade não é algo que a gente inventa, mas algo que a gente descobre na revelação de Deus. A grande pergunta da vida não é o que eu sinto, mas sim o que Deus diz. Isso nos coloca no nosso devido lugar, tirando a gente do centro e colocando Deus de volta no trono como o único legislador e juiz. A crise moral de hoje é, na raiz, uma crise de autoridade. A nova moralidade rejeita a autoridade de Deus. A fé reformada a reafirma com toda a força. O segundo pilar que explica por que somos tão atraídos pelo relativismo é a doutrina da depravação humana. Seguindo a Bíblia, a gente aprende que a queda no Éden afetou cada pedaço de nós, nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. O profeta Jeremias foi direto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso não quer dizer que somos ruins o tempo todo, mas que o pecado bagunçou nossa capacidade de pensar direito sobre Deus e de desejar o que é bom por conta própria. É por isso que a ideia de siga seu coração é tão perigosa. Nosso coração, sem a graça de Deus, é um guia cego. Ele sempre vai nos levar a criar ídolos e a construir sistemas morais que justifiquem nossos desejos. A nova moralidade, com toda a sua conversa sobre autonomia, é a expressão perfeita de um coração que não quer se dobrar a Deus. Essa doutrina não é pessimista, ela é realista, ela faz o diagnóstico correto do problema para que a gente possa buscar a solução certa, que não está em nós, mas em Cristo. E isso nos leva ao terceiro e mais importante pilar, a suficiência das Escrituras, o famoso sola Escritura. Para os reformadores e para nós hoje, a Bíblia é a única regra infalível de fé e vida. Em um mundo com milhões de vozes gritando, a verdade é esta. A Bíblia é a palavra de Deus, a voz do bom pastor que guia suas ovelhas. Ela é suficiente. Não precisamos de novas revelações, gurus modernos ou filosofias complicadas para saber como viver. Nós temos na palavra de Deus tudo o que precisamos para a salvação e para uma vida que o agrada. A Bíblia nos dá categorias morais claras: justiça, misericórdia, santidade, pecado. Ela nos dá a grande história do mundo: criação, queda, redenção e consumação, que dá sentido à nossa vida. Diante da confusão da nova moralidade, as Escrituras são nossa âncora, nossa bússola e nossa espada. Ok, diante de tudo isso, a pergunta é: e aí, o que eu faço? Como nós, cristãos, vivemos de forma coerente nesse mundo que abraçou o relativismo? A resposta não é fugir do mundo e se trancar numa bolha, nem se render aos padrões dele, do mundo. A resposta é engajamento com contraste. Primeiro, mergulhe na palavra de Deus. Não dá para ter uma fé superficial baseada só em sentimentos. Precisamos de uma fé com conteúdo. Em tempos de engano, o cristão precisa ser um estudante apaixonado da Bíblia para que, como diz Hebreus, tenha sua mente treinada para discernir tanto o bem quanto o mal. Precisamos saber no que cremos e por que cremos. Segundo, viva a ética do reino de um jeito que as pessoas vejam, dando bom testemunho. Jesus diz que somos
a luz do mundo e o sal da terra. Nossa vida tem que ser um contraste claro. Numa cultura que grita, seja você mesmo, nós celebramos a submissão a Cristo. Numa cultura que diz que liberdade é fazer o que se quer, nós descobrimos que a verdadeira liberdade é ter a alegria de fazer o que é certo. Nossa ética não pode ser um moralismo frio e julgador, mas o resultado de um coração que foi transformado pela graça. Que sejamos conhecidos não só pelo que somos contra, mas pelo que somos a favor. Justiça para o oprimido, generosidade para o necessitado, perdão para quem nos fere e amor sacrificial até pelos nossos inimigos. Terceiro, proclame a verdade com amor e coragem. O apóstolo Pedro nos diz para estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, mas fazendo isso com mansidão e temor. A verdade do Evangelho é a única resposta para a confusão do nosso tempo. O problema do ser humano não é a falta de informação, é rebelião no coração. E a única cura para isso é o arrependimento e a fé em Jesus. Ele não é só um bom professor, ele é o Salvador que nos liberta da escravidão do pecado e nos dá poder pelo Espírito Santo para viver de um jeito novo. Precisamos falar essa verdade, mesmo que ela não seja popular. Ela é a única que liberta de verdade. O confronto é claro. De um lado, uma moralidade frágil, criada pelo homem, centrada no eu, que leva à confusão e ao desespero. Do outro, a moralidade revelada por Deus, imutável, centrada nele, que oferece um alicerce sólido de verdade, justiça e esperança. A batalha não é entre o velho e o novo, mas o conflito eterno entre a palavra de Deus e a rebeldia do coração humano. A escolha é nossa. Vamos continuar à deriva no mar do relativismo ou vamos firmar os pés na rocha, que é Cristo e sua palavra? Vamos construir nossa vida na areia movediça das nossas opiniões ou no fundamento eterno da verdade de Deus? A nova moralidade promete liberdade, mas só nos aprisiona em nosso próprio ego. A ética da Bíblia exige submissão, mas nos leva à única liberdade que importa, a liberdade em Cristo. Que pela graça de Deus a gente saiba escolher. Que sejamos uma geração que não se envergonha do Evangelho, que se agarra à palavra da verdade e que brilha como luz no meio de um tempo que insiste em chamar o mal de bem. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou em algo que já estava no seu coração, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E mais importante, deixe um comentário aqui embaixo. Como você lida com o desafio do relativismo no seu dia a dia? Vamos fortalecer uns aos outros nessa caminhada. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém?